Olá, queridos inscritos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos meditar na passagem de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que diz: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Vou ler mais uma vez. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vou ler esta passagem em grego e depois eu vou fazer algumas considerações. Tutode femi adelphoi hoti sarx kai haima basileian teu kle ro no messai u Jinnatai ude he ftora ten aftar sian kleronomei. Traduzido ao pé da letra, fica exatamente assim: Isto digo, irmãos, adelphoi, que carne, sarx, kaihaima e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, sarx, kaihaima, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. A palavra herdar aqui em grego é kleronomessai. Kleronomessai, herdar. Atentem bem, queridos, para esta expressão herdar. Não podem herdar o reino de Deus. A partir da leitura deste versículo, alguns têm concluído, e não são poucos, que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Alguns têm argumentado que é impossível o homem, no seu estado natural, de corpo mortal, adentrar nas regiões celestiais. Por exemplo, o Dr. Russell Norman Champlin faz esta consideração, exatamente analisando o versículo em foco, e ele entende que o que Paulo está dizendo é que carne e sangue, ou seja, o homem mortal, não pode adentrar nas regiões celestiais, porque ele não aguentaria, seria totalmente consumido, seria destruído. Este é o comentário que faz o Dr. Russell Norman Champlin, e não são poucos que têm entendido assim o versículo, que o homem natural, em corpo, alma e espírito, o homem mortal, não pode entrar nas regiões celestiais. Daí é que eles dizem que há necessidade da ressurreição para se morar no céu. Eles entendem, por a leitura deste versículo, que o que Paulo está dizendo é isso aqui. Irmãos, eu digo para vocês que para morar no céu tem que passar pela ressurreição e pela transformação, porque carne e sangue, ou seja, o homem no seu estado natural, não pode morar no céu. Os irmãos geralmente entendem isso, que este versículo aqui, Paulo está dizendo que só pode morar no céu, só pode entrar no céu se for via a ressurreição, via a transformação. Então, eles entendem que este versículo está falando de uma morada celestial. Mais do que isso, está dizendo que só entrará no reino de Deus, só herdará o reino de Deus, só morará nos céus quem for transformado. Aí a minha pergunta é, será que Paulo está falando de uma morada no céu? Será, meus irmãos, que Paulo está falando de uma morada no céu? Ou, por outro lado, será que Paulo está dizendo que é impossível uma pessoa no seu estado natural entrar no reino de Deus? Será? Vamos ler um pouco mais o versículo aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Atentem bem, queridos. Ele não está dizendo que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Ele está dizendo que carne e sangue não podem herdar
herdar para entrar é diferente. Você pode entrar num país, ou numa casa, ou num terreno, em qualquer pedaço de chão, você pode entrar, no entanto, você também pode não ser o herdeiro. Então, há uma diferença entre entrar e herdeiro. Paulo está falando aqui de herdeiro, de herança. Vamos analisar o seguinte: o reino de Deus aqui em foco é uma herança. O que Paulo está mostrando é que o reino de Deus aqui é uma herança. E somente os herdeiros podem herdar este reino. O reino de Deus em foco aqui é uma herança, e este reino de Deus só pode ser possuído, só pode ser adquirido pelos herdeiros. Por isso é que Paulo diz: isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então esta observação é interessante. É necessário nós fazermos distinção entre herdar o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Agora pense comigo. Imagine se Paulo estivesse dizendo: irmãos, eu afirmo que carne e sangue, ou seja, o homem no seu estado natural, não pode entrar no reino de Deus. Aí Paulo encontraria uma complicação grande no Antigo Testamento. Por quê? Porque Enoque e Elias, eles foram arrebatados ao céu, foram levados em seus corpos naturais. Me prove no Antigo Testamento que eles passaram pela transformação. Você tem como me provar isso? Que Enoque e Elias foram transformados, deixaram de ser carne e sangue para ser uma carne imortal, imperecível. Você tem como me provar que Elias e Enoque passaram a ser anjos? Você tem como me provar nas páginas do Antigo Testamento que Elias e Enoque, que foram arrebatados ao céu, obviamente, apesar de que tem alguns que negam, mas negam sem o apoio da Escritura, porque o Talmud, ele diz, a tradição judaica, ele mostra que Enoque e Elias entraram no paraíso, que eles foram arrebatados em seus corpos. E o Talmud ainda diz mais, que o profeta Elias, de vez em quando, ele visita a este mundo. De vez em quando ele vem. O Talmud, ele nos informa que sempre que uma pessoa é circuncidada, há uma cadeira ali reservada para o profeta Elias. E sempre que uma pessoa é circuncidada, então Elias está presente. Então, claro que isso aqui são lendas talmúdicas, mas o que eu quero lhe dizer é uma coisa, que o Talmud, ele diz que Enoque e Elias foram arrebatados ao paraíso. E deixando de lado um pouco essa ideia talmúdica, vamos ficar só no Antigo Testamento. Onde o Antigo Testamento diz que Enoque e Elias, quando foram arrebatados, passaram pelo processo de transformação, conforme Paulo diz bem aqui. Vamos lá. Olha o que Paulo diz. 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. O Antigo Testamento, ele não diz que Enoque e Elias passaram por esse processo do corruptível para o incorruptível. O Antigo Testamento, ele jamais dá essa informação, que Enoque e Elias entraram no céu com corpos glorificados, gloriosos. Sendo este o informe, então é um equívoco. Daí se concluir que porque Enoque e Elias entraram no reino de Deus, e lendo o apóstolo Paulo, quando ele diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, Paulo não está dizendo que não podem entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo que não podem herdar o reino de Deus. Aí Enoque e Elias
Eles entraram no céu, se supõe, se acredita. Pelo menos eles foram para as regiões celestiais, estão no paraíso, segundo diz a tradição judaica e a tradição cristã. Não vou entrar nos pormenores onde fica realmente o paraíso, apesar de que a maioria acredita que o paraíso fica no terceiro céu. Então, seja como for, Enoque e Elias foram levados para as regiões celestiais. Ou seja, e em corpos naturais. Ou seja, Paulo conhecia essa tradição. Então é óbvio que Paulo não estava dizendo aqui que carne e sangue, no seu estado corruptível, natural, perecível, não possa entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo é que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Outra observação que nós precisamos fazer. O reino de Deus aqui não é o céu. Como, professor? Mas eu aprendi que aí é o céu. Você aprendeu errado, querido. O reino de Deus aqui, que Paulo tem em mente, é o reino que virá com o Messias. É o reino escatológico. Quando Cristo vier, ele instalará aqui na terra o reino de Deus. E a primeira fase deste reino se dará por 1000 anos no milênio, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. Os santos ressuscitarão incorruptíveis e governarão as nações por 1000 anos. Então entenda que o reino de Deus será aqui na terra, o reino de Deus que Paulo está falando aqui, será aqui na terra, é aqui na terra. O reino de Deus não é o céu. O reino de Deus é o reino de Deus aqui na terra. E Paulo está dizendo que carne e sangue não podem herdar, ele não está dizendo que não pode entrar. Porque veja, se carne e sangue não pode entrar, se fosse verdade que Paulo está dizendo isso, carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, como você me explica que as nações, quando Cristo vier, ele não destruirá as nações, ele julgará as nações durante os 1000 anos? Então me explique, se carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, e o reino de Deus que Paulo está falando aqui é o reino milenial, é o reino de Deus aqui na terra, como então você me explica que carne e sangue vão entrar no reino de Deus? Porque as nações entrarão no reino de Deus. Carne e sangue serão administrados pela igreja no reino de Deus. É bem verdade que a igreja não estará mais em carne e sangue, corruptível. A igreja entrará no reino de Deus glorificada. Só que a igreja, diz Apocalipse 2, 26 e 27, ela regerá as nações com vara de ferro durante os 1000 anos. Ou seja, aqui na terra, durante os 1000 anos, carne e sangue entrarão no reino de Deus. Agora, herdar o reino de Deus é outra história. Porque nós sabemos que estas mesmas nações que servirão a Cristo durante os 1000 anos, elas se corromperão no findar dos 1000 anos. Como elas se corromperão, porque não foram transformadas, elas não herdarão o reino de Deus na eternidade. E aí, neste sentido, é que nós temos que entender que Paulo está dizendo que carne e sangue não herdarão o reino de Deus na eternidade. Na eternidade, depois do juízo final, aqui na terra, apenas quem herdará o reino de Deus é a igreja. Apenas a igreja, apenas Cristo e os seus santos, depois do juízo final na nova terra, nos novos céus, aqui na terra, nesta nova terra, terra renovada. Então, a igreja, somente a igreja, habitará aqui na terra. Por quê? Porque a terra é herança da igreja. Apenas a igreja herdará o reino de Deus. É isso que Paulo tem em mente. O reino de Deus que Paulo está falando aqui, queridos, não é o céu, e sim o reino de Deus aqui na terra. Você vê que na parábola do trigo e do joio, no capítulo 13 de Mateus, você vê que Cristo enviará os seus anjos e recolherá o joio e queimará no fogo, mas o trigo será juntado no celeiro. Ou seja, o trigo ficará aqui na terra. Ali está falando do reino de Deus. Capítulo, eu vou ler aqui para você, capítulo 13 de Mateus, para que você entenda.
13 de Mateus. O que é que Cristo diz aqui? 13:40. Pois assim como o joio é colhido e lançado a fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino. Olha, que ajuntarão do seu reino. Este reino aqui é o mesmo reino aludido por Paulo. Olha, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Versículo 42. E os lançarão na fornalha de fogo acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Este reino aqui, querido, está falando do reino eterno. Este reino aqui é mais do que o reino milenial. Na verdade, Mateus, ou melhor, Jesus, ele está olhando aqui para o reino de Deus aqui na terra, depois do juízo final. Você vê que ele fala que os ímpios foram lançados no fogo. O fogo aqui é o fogo eterno, o lago de fogo. Então os justos brilharão no reino. Então entenda que este versículo aqui, ele pode ser considerado um paralelo do que Paulo diz. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Você vê que a carne e o sangue, que é o joio, eles foram colhidos e lançados na fornalha ardente. Aqui 42 diz, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus ainda diz também, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, a herança da carne e do sangue é o inferno. A herança da carne e do sangue é o lago de fogo. Mas a herança dos santos é o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Carne e sangue herdarão o lago de fogo. Carne e sangue, que é o joio, que são os ímpios, eles herdarão o lago de fogo, serão colhidos pelos anjos, serão recolhidos, serão tirados da face da terra, serão desarraigados daqui. É só você ler no Salmo 37, todo o capítulo, que você vê que os ímpios serão aniquilados, serão exterminados da face da terra. E juntando com essas passagens aqui, os ímpios, o joio, a carne e o sangue, eles serão enviados pelos anjos para o lago de fogo. E a terra, estou falando aqui já do estado eterno, depois do juízo final, o reino de Deus aqui na terra será herança apenas da igreja. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus aqui na terra. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Neste sentido, aí você pergunta, e o que será feito de Enoque e Elias, já que eles estão em corpos naturais? Querido, Enoque e Elias, eles são as duas testemunhas do livro do Apocalipse. Eles voltarão aqui para a terra, eles enfrentarão o anticristo, eles passarão pela morte. Você pode perguntar para mim, então é necessário que eles passem pela morte? Não é necessário que eles passem pela morte. Mas é que o ministério profético deles ainda não se acabou. Eles foram arrebatados para as mansões celestiais, para o reino celestial. Mas por um determinado tempo, no final dos tempos, eles descerão aqui para a terra. É só você ler as obras de Justino Marte, Tertuliano, Irineu, Hipólito, até mesmo Agostinho, ele faz alusão a esta crença antiga dos pais da igreja. Então era quase que uma unanimidade entre os pais da igreja que Enoque e Elias voltarão aqui na terra no final dos dias. O quarto livro de Esdras, capítulo 6 e versículo 26, diz que no final dos dias os habitantes da terra verão os dois homens que não passaram pela morte, que foram arrebatados em vida. Ora, é óbvio que o livro de Esdras 6:26 está falando de Enoque e Elias. Então a tradição patrística é quase que unânime em dizer que Enoque e Elias voltarão e enfrentarão o anticristo. O Apocalipse de Elias diz que Enoque e Elias enfrentarão o anticristo. Tem uma obra chamada Descida de Cristo ao Hades, que foi escrito mais ou menos ali em meados do segundo século, que eles dizem que Enoque e Elias enfrentarão o anticristo. Então era forte a crença entre os pais da igreja, era forte a crença na literatura primitiva cristã, que Enoque e Elias voltarão a este mundo e enfrentarão o anticristo.
E o Apocalipse de João mostra que esses dois profetas, eles passarão pela morte. Mas o Apocalipse também mostra que esses dois profetas, eles serão ressuscitados e levados para o céu. E lá eles não ficarão, eles retornarão com Cristo em corpos gloriosos, para reinar aqui por 1000 anos e para todo sempre. Enoque e Elias, eles estão em corpos não glorificados agora, mas depois que eles virem para a terra, depois que passarem pelo martírio, eles possuirão um corpo corruptível, eles serão glorificados e aí estarão aptos para herdar o reino de Deus. Por enquanto, eles ainda não são herdeiros do reino de Deus. De fato não são, porque ainda não passaram pelo processo de glorificação, não passaram pela transformação, mas eles passarão. Repito, é obrigado Enoque e Elias morrerem? Não é obrigado, porque quando Cristo vier, nem todos dormirão, conforme Paulo disse. Na verdade, irmãos, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. É obrigatório para se herdar o reino de Deus ser transformado, não passar pela morte. Não é obrigatório se passar pela morte para herdar o reino de Deus, mas é obrigatório ser transformado, deixar o corpo corruptível e herdar um incorruptível. Vou ler aqui para vocês 1 Coríntios para completar a leitura, para não ficar, como diz a história, nas minhas palavras. Vamos lá. 50 Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. O quesito aqui para herdar o reino de Deus é ser transformado. 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário, o que é necessário, Paulo? Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então o que Paulo está dizendo aqui é que é necessário, é imprescindível a transformação. Do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível. Aí sim, para herdar o reino de Deus, você tem que sair do mortal e entrar no imortal, herdar. Mas dizer que ninguém pode entrar no reino de Deus com carne e sangue, isso não procede. Suponhamos que Elias e Enoque já estão no reino de Deus, como muitos acreditam, e eles entraram em corpo perecível, e lá eles estão, e não foram consumidos, e voltarão no período da grande tribulação. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, 2 Coríntios, ele diz: conheci um homem há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e foi ao paraíso. Ora, aquele homem ali é Paulo. Você acha que Paulo foi transformado quando foi arrebatado ao terceiro céu? Óbvio que não, Paulo foi em corpo. Apesar de que ele disse, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas eu posso lhe dizer, ele pode ter ido no corpo e pode ter também ido fora do corpo. Ele não diz se a experiência dele foi no corpo ou fora do corpo, mas uma coisa eu lhe digo, ambas as experiências para Paulo eram possíveis, ou no corpo ou fora do corpo. E se, conforme diz Paulo, essa experiência aconteceu no corpo, eu quero lhe dizer, caso Paulo tenha ido no corpo, ele foi em corpo mortal, em corpo de carne e sangue. Ele foi levado até o terceiro céu, querido. E lá ele teve visões extraordinárias. Se você disser Paulo foi em corpo, então você vai ter que admitir que Paulo foi num corpo mortal, de carne e sangue. E ele não foi consumido. E se você disser não, ele foi fora do corpo, todavia ele não está dizendo se foi no corpo ou fora do corpo. Mas uma coisa você precisa entender. A experiência que Paulo teve ali, ela pode ter se dado no corpo
ou fora do corpo, porque ele não descartou nenhuma das duas. Ele não descartou a possibilidade do homem ir no céu, no corpo e nem fora do corpo. Ao contrário, ele disse que ambas as coisas são possíveis. E a experiência dele foi tão grande que ele não soube dizer se ele estava no corpo ou se fora do corpo. Mas ou no corpo ou fora do corpo, ele teve essa experiência. E se no corpo, então ele foi em corpo natural, querido. E não venha me dizer que carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Pode. Mesmo agora, porque Paulo é um exemplo. Ele mostra que o homem pode sim. E interessante é que Paulo falou isso na segunda carta aos Coríntios, que se segue a primeira. Será que Paulo esqueceu, caso ele estivesse dizendo que o homem natural, em corpo mortal, não pode entrar no reino de Deus? Será que ele esqueceu do que ele disse na primeira carta? Será que ele esqueceu? Não, querido. Ele não esqueceu, é você que está sendo ensinado errado. É você que está sendo ensinado errado. Dizem para você que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, mas Paulo, ele mostrou que pode. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele entrou e ele teve visões celestiais. Ele teve visões celestiais, então pode. Mas o reino de Deus, volto a falar, que Paulo está falando em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é o reino terrestre. Ele não está falando do céu. E mesmo que Paulo estivesse falando do céu, porque ele não está falando, mas mesmo que Paulo estivesse falando do céu, todavia ele está falando de herdar o reino de Deus. Ele não está falando de entrar. Mas repito para você, ele está falando do reino de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.